Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Oi, Tássius, boa noite, tudo bem? E aí, Débora, tudo ótimo? E com você? Boa noite, Carol. Boa noite. Tássius que vai detalhar pra gente essa notícia que a Carol acabou de trazer no repórter CBN sobre o bloqueio do WhatsApp, Telegram também, na Rússia. Por que o governo russo tomou essa decisão, Tássius? O governo russo não quer que as pessoas utilizem esses aplicativos e possam se comunicar livremente, Débora, sem que as autoridades saibam o que está se passando nessas comunicações. É tão simples quanto isso. E eles miram principalmente no WhatsApp, porque o WhatsApp tem, primeiro, é muito utilizado na Rússia e tem a chamada criptografia de ponta a ponta. Isso significa que nem a Meta, a dona do WhatsApp, consegue ler o conteúdo das conversas, sejam textos, áudios, vídeos, não tem como. Essa é uma implementação do ponto de vista técnico que impede que isso seja feito. A mensagem, quando ela é transmitida, ela passa por uma forma de codificação que só lá na ponta, no celular de quem está recebendo a mensagem, a pessoa consegue abrir. No meio do caminho, é uma coisa completamente embaralhada e não dá para interceptar. Isso incomoda Vladimir Putin, assim como incomoda o regime chinês. Tanto que a Rússia tenta copiar um aplicativo que é muito popular na China, chamado WeChat. O WeChat é um super aplicativo que tem um monte de coisa dentro dele, desde pagamento, mapas, mas passa principalmente por sistemas de comunicação, né, dessas variadas formas de mídia. E a Rússia fez algo parecido. Eles criaram um aplicativo chamado Max, ou Max. É um super aplicativo do governo em que as pessoas, quando utilizam, ficam expostas à possibilidade de autoridades lerem essas mensagens. É como se não existisse a criptografia. E nisso, as mensagens são transmitidas e no meio do caminho elas passam pelos servidores. Aqui, quando eu digo servidores, são os computadores centrais do Kremlin. Então, por isso que nas últimas semanas tem ocorrido esse vai e vem, o governo de Putin pressiona, a Meta diz que não vai modificar a criptografia, e agora chegamos nesse resultado do bloqueio. Conforme a Carol citou no repórter CBN, ele impacta o WhatsApp, impacta o Telegram também, que não utiliza o mesmo nível de criptografia do WhatsApp por padrão, mas quem quer pode adotar essa criptografia mais avançada, mais forte. Impacta também o Facebook e impacta o Instagram. Então é como se eles estivessem colocando um grande bloqueio em alguns dos aplicativos mais populares por lá, para que os cidadãos acabem instalando no celular desse aplicativo Max. E uma curiosidade é que recentemente o governo russo também já tinha determinado que esse programa, né, esse mensageiro governamental, ele fosse instalado de fábrica nos telefones. Então, por um lado, eles incentivam, colocando o programa disponível para todo mundo, e por outro, limitam a comunicação via plataformas que já são conhecidas, e nessa história toda, enfim, os consumidores e os cidadãos vão ter que decidir para onde vão. E só um último ponto aqui que eu considero importante: a Rússia, com o passar dos anos, ela implementou dentro da internet dela uma série de mecanismos de controle, do ponto de vista, novamente, técnico aqui, explicando para o nosso ouvinte, que permitiram que, se a Rússia quiser, se o governo determinar, eles conseguem desativar a internet no país inteiro. É diferente do que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em que o trânsito de dados ele ocorre passando de uma empresa para outra, e dessa para uma terceira, e da terceira para uma quarta, mas envolvendo principalmente entidades privadas. Na Rússia, conforme isso foi refeito, né, a topologia de rede,
em determinado momento, esses dados eles acabam passando pelos computadores centrais do governo. Então, a empresa privada passa para outra, que passa para o governo, que passa para uma nova empresa privada. Eu estou aqui simplificando, mas para que todo mundo tenha noção do que vem acontecendo com o que deveria ser uma rede mundial de computadores. E aí temos, né, agentes políticos e governos se metendo nessa história, com a possibilidade de bloquear aplicativos inteiros. Pois é, uma das ações mais drásticas, né, de controle digital no país é uma censura, controle de informação, isolamento também, porque isola a população russa, né, de plataformas de comunicação ocidentais. Enfim, bastante grave o que está acontecendo por lá. Obrigada, viu, Tasso? E uma curiosidade, no Brasil são 120 milhões de pessoas com acesso à internet, mais ou menos. Na Rússia são entre 130 e 133 milhões. Então é muito popular. Alguém que gosta mais de WhatsApp que o brasileiro, os russos. Valeu, Tasso. Valeu, tchau, tchau.